Olá! Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a última fase da Revolução Francesa, conhecida como Diretório. Nos vídeos anteriores, nós já entendemos um pouquinho como é que estava a sociedade da França antes da Revolução Francesa, como é que aconteceu esse movimento no período logo anterior à Revolução e a queda da Bastilha e o início da Revolução em 1789. Vimos também um pouquinho sobre os demais períodos: a Assembleia Nacional Constituinte, a Monarquia Constitucional, a Convenção Nacional e o período do Terror. Mais especificamente, no último vídeo, eu contei para vocês um pouquinho sobre essa fase da Convenção Nacional. Depois que o rei da França foi acusado de traição pelos revoltosos, a Assembleia Nacional Constituinte escreveu uma nova Constituição para a França. Essa Constituição transformava a França em uma república e a forma de governo escolhida então foi a Convenção. Lá na Convenção, nós já vimos que se formaram três grupos políticos principais: os jacobinos, os girondinos e a planície, ou o pântano. Inicialmente, então, os jacobinos é que conquistaram o poder. Porém, os jacobinos, que nós vimos que eram aqueles caras mais radicais, que queriam a participação popular na Revolução, os jacobinos tomaram o poder e começaram a agir de uma forma bastante radical, perseguindo a oposição, guilhotinando as pessoas que fossem acusadas de ser contrárias ao seu governo. Inclusive, nós vimos que muitos líderes jacobinos foram mortos na guilhotina. Robespierre era o verdadeiro líder da França durante o período da Convenção. Só que o Robespierre começou a radicalizar tanto esse período, que ficou conhecido como o período do terror por conta dessas muitas mortes que aconteceram, e isso causou uma insatisfação popular e abriu espaço para o grupo dos girondinos, aqueles que eram mais moderados, mais conservadores, darem um golpe, prenderem e guilhotinarem o Robespierre e assumirem o poder. Quando o Robespierre morre e esse grupo conservador assume o poder da França, eles estabelecem um diretório. Isso aconteceu no ano de 1795. Então, de 1795 até 1799, nós temos o último período da Revolução Francesa, conhecido como Diretório. Esse governo do Diretório, ele tem como uma das suas principais características um total apoio à burguesia. Lembrando que essas pessoas que assumiram o poder depois dos jacobinos estavam ligados aos girondinos. E os girondinos eram representados pela alta burguesia. Então esse governo favoreceu especialmente a alta burguesia. No ano de 1795, foi estabelecida uma outra Constituição para a França. Nessa Constituição, nós podemos destacar três pontos principais. Manteve a França em um sistema republicano, restabeleceu o voto censitário, ou seja, aquele voto que apenas homens com uma determinada renda mínima poderiam votar, que é o contrário do voto universal, onde todos votam independentemente da sua renda, e deu o poder da França a um diretório, composto por 5 deputados, representantes, é claro, da alta burguesia. Esse período do diretório foi um período muito tenso da Revolução. Foi o último período, mas foi muito tenso, marcado por muitas disputas. Disputas entre três grupos principais. Esse grupo burguês, que estava no poder, o novo grupo dos jacobinos, porque o Robespierre tinha morrido, mas o grupo dos jacobinos não tinha acabado, e os grupos do rei, os grupos monarquistas. Ainda existiam pessoas, porque a família real ainda existia, né? E também existiam pessoas que apoiavam a volta da monarquia. Então a gente tem esses três grupos que não conseguem se decidir: a burguesia, os monarquistas e os jacobinos. E a situação da França não se resolvia. Nós estamos falando aqui já depois de 1795. A Revolução tinha começado 6 anos antes e as coisas não tinham se resolvido. Um monte de gente morreu, a França estava com dívidas enormes, crise política, crise econômica, crise social.
e nada se resolvia. E cada vez esses problemas se agravavam. E as pessoas pensavam, pô, mas a gente teve todos esses anos aí de conflito, de revolução e não adiantou nada. Os jornais franceses da época começaram a fazer uma campanha. Eles lançaram essa campanha lançando a ideia aí de que a França precisava de um homem forte, enérgico, que comandasse a França e tirasse a França dessa situação, porque do jeito que estava, não dava para continuar. Então, e essa figura tinha que ser uma pessoa. Não era um diretório com 5 deputados, não era um rei, era uma pessoa que reunisse características suficientes para ocupar o posto de líder da França. E a pessoa que preenchia a todos esses requisitos era isso mesmo, Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte era um general do exército francês que já tinha empreendido várias campanhas militares e se saído vitorioso em várias dessas campanhas. Ele parecia reunir as características ideais para ocupar o poder da França nessa época. Napoleão, então, passou a ser considerado a única pessoa capaz de salvar a França. E é por isso que, no dia 10 de novembro de 1799, Napoleão Bonaparte, através de um golpe, chamado golpe do 18 Brumário, ele assume o poder na França, sem muita resistência de nenhum grupo, porque a situação estava tão caótica, o negócio estava tão feio lá na França, que as pessoas até, pelo menos é um alívio, vai vir alguém aqui e vai conseguir colocar a França nos eixos de novo. Então, o golpe que acabou com a Revolução Francesa e que colocou Napoleão Bonaparte no poder é chamado de golpe do 18 Brumário, no finalzinho de 1799. Acaba assim a Revolução Francesa. 10 anos dessa revolução que começou lá com a queda da Bastilha e termina com esse golpe dado por Napoleão. Esse golpe, ele se chama golpe do 18 Brumário. Por que ele leva esse nome? Em 1792, durante a Revolução Francesa, o calendário que até então era utilizado foi substituído por um novo calendário, chamado calendário republicano. Esse calendário, ele era composto também por 12 meses, um pouquinho diferente dos nossos meses, mas eles levavam também nomes diferentes, de acordo com as estações do ano. Esses meses, então, que faziam parte do calendário revolucionário ou calendário republicano eram vindário, brumário, frimário, nivoso, pluvioso, ventoso, germinal, floreal, pradial, messidor, termidor e frutidor. Ou seja, o golpe do 18 Brumário tem esse nome porque aconteceu no dia 18 de Brumário. Brumário é o nome do mês. Então, com o fim da Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte toma posse do poder na França, inicialmente através de um consulado e depois ele vai instituir o império. Mas isso é história para os próximos vídeos. Até lá!